Olá, eu sou o pastor Josias Rosa, diretor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Joinville, Santa Catarina. Igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E ao meu lado está aqui o pastor Esdra Carvalho, que também pastor aqui na Assembleia de Deus em Joinville, pastor do setor 38. Isso. Com toda a liberdade. Setor Nova Jerusalém. E com alegria estamos hoje aqui para mais uma videoaula, umas sugestões e subsídios para cooperar com cada professor de EBD do nosso campo e de todo o Brasil e de fora dele que acessam este canal. Por falar nisso, já que você está assistindo o vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu like, dê o seu joia, compartilhe com seus amigos. Nós desejamos servir a Igreja do Senhor Jesus e hoje temos mais uma oportunidade para isso. Muito bem, durante todo este trimestre estamos estudando esta maravilhosa lição publicada pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, e o tema geral é a raça humana, origem, queda e redenção. E o tema deste próximo domingo, a lição número 6, é a sexualidade humana. E o nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 5, onde nos diz o seguinte: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Olha aí que palavra proferida pelo próprio Senhor Jesus. E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A nossa lição está baseada no capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 1 ao 12. Como sempre, nossas lições trazem os seus objetivos. O objetivo geral é mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Já temos aqui os objetivos específicos, que primeiro é conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. Segundo, elencar os objetivos da sexualidade humana. E por último, então, apontar as distorções da sexualidade, especialmente nos dias em que estamos vivendo. Então, pastor Esdras, vamos lá com a introdução já deste tão importante tema que vai ser trabalhado em todas as congregações da Assembleia de Deus em Joinville, né, Estado, Brasil e até fora do Brasil, em vários lugares onde usam este conteúdo tão maravilhoso da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Certo, pastor Josias. O comentador desse trimestre é o pastor Claudio Honor, né? E o pastor Claudio Honor prioriza, e eu gosto disso, e acredito que todos nós devemos gostar, a ortodoxia bíblica. Suas exegeses bíblicas, suas interpretações são sempre muito rígidas, muito sólidas, o que nos dá segurança na doutrina produzida a partir desse tipo de trabalho teológico. Na introdução, eu gostaria de destacar, ela tem um texto todo aqui, mas eu gostaria de destacar o último parágrafo que diz que constataremos que o sexo não é uma construção social. Ou seja, a gente está de propósito, né? Intencionalmente está sendo feito aqui um desafio à filosofia contemporânea, às ideologias de hoje, o que se está pregando, o que se está propalando, divulgando no Brasil, especialmente a ideologia de gênero, quando se desafia com essa frase: não é uma construção social. E a gente passou por episódios bastante contundentes no último ano, em função da mudança no quadro político do Brasil, das propostas conservadoras que foram trazidas, e discussões sobre cores como rosa e azul foram bastante enfáticas, bastante contundentes e bastante polarizadas no ano passado. E a nossa lição da Escola Dominical vai se posicionar de forma muito concreta, muito rígida. Não é uma construção social. Vamos já comentar isso mais para frente, mas eu enfatizaria na aula desse domingo esse ponto. Nós vamos constatar. Quando a gente diz que vai constatar,
é diferente de dizer a gente vai pesquisar para ver se. Não. Constatar é o seguinte: existe um fato e nós estamos apenas constatando esse fato. Nós não estamos pesquisando para ver se existe um fato. Nós partimos de um pressuposto bíblico, e isso já foi lido na verdade prática pelo pastor Josias. Deus criou apenas 2 sexos. Constatado isso, é que nós vamos abordar os temas todos da lição, pastor. Muito bem. Aí foi a introdução deste importante tema. E o primeiro tópico da nossa lição, então, fala sobre, tem como título, né? Deus criou apenas 2 sexos. Daí vamos aqui, então, com a definição do sexo e também, né, o segundo tópico deste primeiro ponto, Deus criou o sexo. Ok. Uma vez que a gente parte de um pressuposto bíblico, teológico, doutrinário, de que Deus criou 2 sexos, e a lição ela usa de propósito termos conservadores, né? Você vai ler, por exemplo, aqui no texto áureo, a versão escolhida pela casa publicadora traz a palavra macho e fêmea, 2 palavras que causam pavor no século 21. As pessoas dizem que é um texto patriarcalista, machista e etc. Mas macho e fêmea é a definição bíblica mesmo. São os termos originais usados nos textos bíblicos para a definição de sexo. Não existe, portanto, um sexo socialmente construído, onde a criança que nasceu menino pode, todavia, identificar-se como menina, ou o contrário, né? A menina identificar-se como menino. Deus criou, a definição sexual da Bíblia é macho e fêmea. E eles são seres constituídos de maneira diferente e complementar. Portanto, não existe possibilidade de um ser igual ao outro. A Bíblia vai nos ensinar com perfeição e com clareza que esses seres foram criados distintos e de maneira complementar, ou seja, um complementa o outro. Nós vamos encontrando aqui ao longo da lição a função da reprodução, da manutenção da espécie, né, da perpetuação da espécie. Isto é, seria impossível cumprir esse mandamento se houvesse precedente para essa interpretação de que um homem pode não ser homem, uma mulher pode não ser mulher, e mesmo assim, porque se amam, tudo pode dar certo. Não, não é possível. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, menino e menina. E aqui existem as referências bíblicas que você deve aproveitar o tempo maior que tem na sala de aula e na igreja para ler com a sua turma, abordar o texto bíblico. Muito bem, pastor Esdras. E dentro desse aspecto que Deus que criou o sexo, né? Porque na realidade é o seguinte, Deus é o criador de todas as coisas. Perfeito. Inclusive os anjos, né, são criaturas, foi Deus que criou também, porém os anjos são assexuados. Perfeito. Então eles não se reproduzem. Uhum. Quantidade de anjos são aqueles que Deus criou no princípio, estão lá, porém o ser humano, ele foi criado com esta bênção, né, que é o sexo, e que tem os seus objetivos, e dentre eles, um deles é a procriação. Então, a raça humana ela vai cada dia crescendo, e isto realmente demonstra o grande poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque sexos iguais não se produzem. Não. Então é exatamente não se complementam. Então é exatamente contrariam os princípios cristãos. Perfeito. OK? Vamos para o segundo tópico da nossa lição sobre os objetivos então da sexualidade humana. Objetivos da sexualidade humana. Ok, a nossa lição coloca como primeiro objetivo a procriação. Como já dissemos, só existe um meio da espécie humana propagar-se através da união sexual entre um homem e uma mulher. Assim, casamentos são consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Isto é, o primeiro objetivo do sexo, não da sexualidade, do sexo, pode ser entendido como procriação. Na verdade, eu chamaria a sua atenção, porque a união conjugal e a glória de Deus estão ali na sequência como segundo e terceiro objetivos. Mas não que necessariamente essa seja uma ordem arbitrária. Talvez você diga assim, pastor, não é o sexo, ou melhor, deixa eu reformular a frase.
o primeiro objetivo do sexo não é glorificar a Deus, já que tudo é para a glória de Deus? Sim, pode ser. Aqui é uma divisão didática que segue também a sugestão do texto bíblico, né? Crescei, multiplicai, povoai a terra, né? Enchei a terra. Mas você pode alterar essa ordem sem nenhum problema. Na maneira didática, como foi organizada a lição, como primeiro objetivo aparece a procriação. Homem e mulher, unidos pelo laço do matrimônio, trazem à luz o novo ser, uma nova criança. E as famílias vão se aumentando, se proliferando, e essa é a única garantia que nós temos de perpetuação da espécie humana. Por que nós estamos aqui hoje gravando esta videoaula? Por que você está hoje assistindo esse material? Por que você estará no domingo lecionando para os seus alunos? Porque desde Adão e Eva até hoje, a raça humana vem se procriando, cumprindo, portanto, o mandamento divino. A união conjugal, que também pode estar alterado no planejamento sequencial, você poderia colocar, por exemplo, primeiro glória de Deus, glorificar a Deus, porque tudo é para primeiro glorificar a Deus. Segundo, a união de marido e mulher, porque alguns fazem a seguinte objeção: se o sexo foi feito para a procriação, por que há pessoas estéreis, que não podem procriar? Não é isso que nos interessa no que diz respeito ao mandamento bíblico. As situações que nós não prevíamos, que ninguém previa, e que são oriundas do pecado, todo tipo de enfermidade, todo tipo de limitação, todo tipo de dificuldade, são consequências naturais do pecado. O pecado trouxe ao mundo essas consequências, enfermidades, doenças. Uma delas é a infertilidade, a incapacidade de procriar, de gerar filhos, que pode ser no homem ou na mulher. Como isso não é o único objetivo do sexo, veja como Deus é perfeito, não é o único objetivo do sexo a procriação. O sexo tem também o objetivo da união conjugal, da intimidade de homem e de mulher. E o mundo cristão, por muito tempo, errou nesse detalhe, né? Transformando o sexo num instrumento apenas de procriação. E tinha-se toda uma visão distorcida do sexo. Felizmente, as gerações passaram, os séculos mudaram, e o conhecimento se multiplicou, o acesso à informação aumentou, e hoje a gente tem uma visão muito mais clara de que o sexo cumpre a finalidade da união íntima do homem e da mulher. E os dois, às vezes faltam até as palavras para a gente definir a beleza do sexo, mas o sexo é, na verdade, como dizem muitos teólogos que escrevem sobre o assunto, um banquete a ser desfrutado entre marido e esposa dentro dos limites conjugais, isto é, não é para ser desfrutado antes do casamento e nem fora do casamento. Então ele tem o objetivo da procriação, o objetivo da união, da intimidade conjugal e o objetivo da glorificação de Deus. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o leito sem mácula. Quer dizer, a sexualidade vivida entre marido e mulher deve ser vivida de forma santa. E de forma santa aqui quer dizer de forma absolutamente restrita, entre homem e mulher, os dois, na união íntima do marido com a esposa, da esposa com o marido, dentro do seu próprio quarto, enfim, dentro do seu próprio ambiente de intimidade. Esses são, portanto, 3 objetivos certos que as Escrituras nos dão respaldo. Há diversas referências bíblicas aqui para isso. E mais um detalhe, pastor Josias, é que a sexualidade, que é um fenômeno intrínseco do ser humano, em nenhum momento é reprimida na Bíblia. Então nós não temos na Bíblia nem a repressão à sexualidade e nem a liberalização, vamos dizer assim, que é uma melhor palavra para a libertinagem. O sexo foi feito para ser vivido plenamente. A sexualidade foi feita para ser vivida plenamente. Não existe na Bíblia repressão, como dizem os defensores da ideologia de gênero. Existe na Bíblia eu diria assim, uma orientação. Qual é a orientação? Desfrute do sexo no casamento. Por exemplo, deixa eu ilustrar melhor isso. Os automóveis. Não existe repressão. Você pode comprar o veículo que você quiser, desde que você tenha dinheiro para comprar. Ele pode, como uma Ferrari, sair de 0 a 100 km em 6 segundos, como dizem alguns especialistas. Não existe repressão para isso. Agora, existe uma orientação. Uma placa que diz 100 km por hora. Você anda acima desse limite de velocidade, você está fora da lei. É repressão isso? Não é repressão.
é uma orientação, um estabelecimento de limites que visa a segurança dos outros que estão trafegando na mesma rodovia. Assim também a sexualidade, não há repressão à sexualidade. O que existe é orientação. A sexualidade deve ser desfrutada por homem e mulher dentro dos limites do casamento. E essas questões de limites, né, que existem na vida do ser humano, nós humanos colocamos limites em determinadas questões, ou empresas, ou funções. Deus, quando criou o homem e a mulher, colocou no jardim, colocou limites. Isso aí para o bem do casal, para o bem da sociedade. Os limites acontecem para beneficiar exatamente a humanidade. Isso é muito importante, essa colocação. E o sexo, então, também tem seus limites, para que seja realmente agradável e o casal vivam bem. Então estudamos aí nesse segundo tópico, né, sobre os objetivos da sexualidade humana, que é a procriação, a união conjugal e também a glória de Deus, né? Porque, inclusive, quando se fala em glória de Deus, quando Deus ele concluiu criando a mulher, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Perfeito. Frisando, né? Até então, ele viu Deus que era bom. Depois Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Quando fez a mulher, ele viu Deus que era muito bom. Perfeito. Então, este foi o segundo tópico da nossa lição número 6. Vamos então agora para o último tópico da nossa lição, que vai falar sobre distorções da sexualidade. Aí vai entrar aqui a questão da fornicação, do adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero, que é tanto que é sendo difundida aí, né, por esses que defendem essa ideia, que contrariam os princípios de Cristo, de Deus. Perfeito. Nesse tópico, distorções da sexualidade, a nossa lição da CPD é uma lição muito boa, né? Muito boa. Ela é autodidática, ela é autoexplicativa. Eu vou sugerir aqui apenas um acréscimo no que diz respeito a subsídios, porque basta explicarmos aqui as principais distorções, que são a fornicação, relacionamento sexual antes do casamento, o adultério, que protege a harmonia conjugal, não adulterarás, é o preceito bíblico, os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. E aí vem o 3, o homossexualismo ou a homossexualidade, porque nós estamos num ambiente virtual e é bom cuidarmos com a linguagem. De todo modo, está aí o fenômeno, né? Não vai aqui nenhum outro tipo de comentário senão a constatação do fenômeno. O homossexualismo, que é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo, a homossexualidade, e a ideologia de gênero, que é, nas linguagens ou na linguagem do pastor Claudionoro, mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã. Ao abordar esse termo, eu lhe recomendo que você dedique um tempo para estudar Romanos capítulo 1. Há vários textos nas Escrituras, aliás, o que diz a Bíblia sobre a homossexualidade? Eu queria te recomendar uma leitura com esse título, com essa pergunta: o que diz a Bíblia sobre a homossexualidade, do teólogo Kevin DeYoung. Esse teólogo, ele faz uma exegese bíblica perfeita, muito bem feita, a partir dessa pergunta: o que diz a Bíblia sobre o homossexualismo, sobre a homossexualidade? Você vai encontrar todos os textos bíblicos que tratam destes termos e desse assunto e o que diz a Bíblia sobre isso. Mas eu quero recomendar aqui, como nós temos um tempo menor, né, para os nossos subsídios, eu quero recomendar que você dedique especial atenção a Romanos capítulo 1, especialmente a partir do versículo 18. E eu vou fazer aqui, pastor Josias, uma leitura rápida desses termos, dando uma pequena ênfase, uma ênfase rápida, a maneira como a Bíblia encara o assunto ideologia de gênero e homossexualidade. Veja o versículo 18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Eu até vou mudar a minha versão, que está na NVT, que eu gosto muito, mas a maioria dos nossos amigos que nos acompanham aqui usam a Almeida Revista e Corrigida. Então eu vou usar a última versão da Corrigida, que é a 2009, tá? Porque aí você vai associar mais rápido aqui, diz: contra toda impiedade e injustiça de homens,
que detém a verdade em injustiça. Então, o que deixa Deus indignado? O ato de homens perversos deterem, trocarem a verdade de Deus por injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, Deus criou homem e mulher. A verdade de Deus está expressa aqui. Homem e mulher. O que fazem as pessoas? Trocam a verdade de Deus pela mentira, pela injustiça. E daí, por terem conhecido Deus e não o glorificarem como Deus e não lhe darem graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Então, as pessoas, tendo conhecimento de Deus, não o adoraram como Deus. E por causa dessa perversidade, o seu coração se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e aqui vem o versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então a primeira coisa que Deus faz é entregar essas pessoas, veja, versículo 24, pelo que também Deus os entregou. Então, os homens trocam a verdade de Deus por injustiça, seu coração se endurece, se torna insensato, e eles cultuam imagens, idolatria. Por causa disso, que é a primeira afronta a Deus, Deus os entrega, veja, o primeiro passo, Deus os entregou às suas concupiscências, aos desejos obscuros do seu próprio coração, a imundícia, veja, a palavra imundícia é importante, para desonrarem seus corpos entre si. Percebe como já vai se encaminhando para os desvios da sexualidade? Desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e tornaram e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Idolatria, né? Que é bendito. Agora veja o versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. O próprio Deus os abandona a paixões infames. Agora veja, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Linguagem bíblica. O uso natural. No contrário à natureza, as mulheres trocaram a sexualidade natural pela contrária à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim, atenção, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Portanto, é uma sequência de degraus, da idolatria para as imundícies, para a homossexualidade. Toda a perversidade na qual se encontra o ser humano é esse ato julgador de Deus largando, deixando o homem à sua própria paixão, às concupiscências do seu coração. É assim que a Bíblia trata a homossexualidade. É verdade. É uma degradação em uma escala, perfeito, né, decadente cada vez maior. E este é o tema que vai ser trabalhado no próximo domingo. E eu peço a você, professor da Escola Bíblica Dominical, que incentive os teus alunos a viverem uma vida de santidade diante do Senhor, procurando manter-se fiel aos princípios sagrados. E finalizando esta lição, o autor, pastor Claudionor de Andrade, ele termina com a seguinte mensagem: apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos uma imagem
e semelhança de Deus. Então, este tema é muito importante nós trabalharmos, porque nos dias em que estamos vivendo, Satanás ele procura de todas as formas, através da própria sistemas de educação que, graças a Deus, está sendo trabalhado, está sendo melhorado no nosso país. Então, nós precisamos estar sempre atentos, observando a palavra de Deus e examinando o que os filhos estão aprendendo nas nossas escolas. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma manhã de escola bíblica dominical abençoada pelo Senhor. Abraço forte, Deus abençoe e até a próxima oportunidade.